Bem, boa tarde. Boa tarde a todos os alunos aí da cadeira Desenvolvimento do Capitalismo Contemporâneo. Professor César Labre, como já me apresentei para vocês anteriormente, nós tivemos um ou dois encontros, se eu não me engano, no momento, vamos dizer assim, pré-pandemia, E infelizmente não foi possível a gente dar continuidade às nossas atividades. Diante disso, nós vamos estar agora, eu resolvi, devido às várias técnicas, poderiam desenvolver a aula virtual, mas eu sei a dificuldade que alguns alunos têm com relação à aula virtual, a aula virtual momentânea, usando os vários instrumentos aí que poderiam estarmos aí dialogando vamos dizer, de forma sincrônica, Devido a isso, o que eu pensei? Eu pensei assim, eu vou estar iniciando esse processo, vou estar postando todas as aulas no Siga em forma de vídeo, e vou estar agendando com vocês 2 vezes por semana, para quem sentir a necessidade da gente aí sim estar conversando, ver esses instrumentos aí que existem hoje, como de encontros virtuais, a gente vai ver as ferramentas melhores, encontros virtuais, e eu vou estar toda semana, 2 vezes na semana, 1 hora por dia, eu vou estar informando no Siga o momento que eu vou estar online, vamos dizer assim, para a gente poder estar conversando, trocando ideia, tirando dúvidas sobre um texto A ou texto B, e a gente conversando. Bem, as minhas aulas, como eu já tinha colocado anteriormente, elas vão todas ser, os slides vão todos estar postados no Siga, Agora, a bibliografia, excetuando aquela bibliografia que é de domínio público, eu não vou postar no Siga. Eu vou indicar o link para vocês, como vocês vão usar só para vocês mesmo, vocês podem estar baixando na internet, via aparelho celular, vocês fazem da melhor forma para estar estudando. Você só não pode fazer reprodução, compartilhar esse material. Bem, então, feito isso, vamos começar a conversar um pouquinho, eu até fiz isso, mas muito tempo, acho que são 4 meses, vamos recomeçar, dizer como é que nós vamos trabalhar essa disciplina. Bem, como foi falado anteriormente, eu vou trabalhar essa disciplina em 3 módulos, 3 grandes módulos, em 3 partes. Bem, o primeiro módulo, é onde nós vamos começar a falar sobre segunda revolução industrial, novos paradigmas tecnológicos, industrialização retardatária. Bem, se eu não me engano, nós tivemos até uma aula sobre isso, 1 ou 2 aulas sobre isso, em presenciais. Só que como passou o tempo, houve dispersão, eu vou, como diz o outro, vou começar do começo. Vamos começar novamente, como não tivesse acontecido nenhum tipo de encontro. Vamos começar do começo. Bem, nesse primeiro módulo, que como vocês trataram com a disciplina Formação e Desenvolvimento do Capitalismo, uma disciplina anterior a essa, vocês discutiram principalmente a primeira Revolução Industrial, o desenvolvimento do capitalismo do século XIX, Agora nós vamos estar tratando da transição do século XIX para o século XX, iniciar nesse período de transição do século XIX para o século XX e fazer toda uma leitura de como o capitalismo se desenvolve no século XX, e como se dá a transição do século para o século XXI,
Então, nesse primeiro momento, né, onde vamos discutir a segunda revolução industrial, entender aí como é que seriam esses novos paradigmas, como é que o capitalismo vai se organizando, como é que o capitalismo vai se reestruturando, né? É uma forma de reestruturação produtiva do capitalismo, né, no sentido dele atender às novas demandas, né, no sentido dele atender às novas necessidades que a humanidade vai colocando. Bom, no segundo momento, né, nós vamos tratar, bom, esse período nós vamos aí tratar, nós vamos temporalizar esse período, né, nós vamos temporalizar esse período, né, nós vamos nessa transição até mais ou menos até a década de 1930, né, vamos dizer assim, pré-Segunda Guerra Mundial, né, nós vamos tratar desse período aí. O segundo módulo do capitalismo, nós vamos tratar aí da chamada Era de Ouro do Capitalismo, os paradigmas keynesianos e a emergência das crises, né, que é no período aí pós Segunda Guerra Mundial, né, um período aí que nós vamos entender no período de mais uns 45 anos, que é o período conhecido como o Golden Age, ou Era de Ouro do capitalismo, né? Momento onde há uma grande expansão do capitalismo industrial, né? Você tem uma grande expansão do capitalismo financeiro, né? Você tem um aumento da fertilidade, né? Que é normal em épocas de auge, né? Você tem guerras, pequenos conflitos, mas pequenos conflitos necessários para poder até readequar, construir essa nova ordem que está se colocando, né? Então, esse segundo módulo a gente vai encerrar no ano de 1973, que é exatamente quando a gente começa o terceiro módulo, né? Por que é isso? Né? Por que eu estou dizendo essas datas? Por que eu estou falando nessas datas? Porque em 1930, né, a gente lembra, a gente vai ver isso com mais aprofundamento, em 1930, 29, 30, você tem um momento de uma grande crise no capitalismo. Né, você tem a crise da década de 1870, né, aí você tem o que eu vou falar, nesse período, nesse século XX, né, você tem assim, três grandes momentos de crise, ajustamento, né, ajustamento da ordem mundial, né, que é a Primeira Guerra, Revolução Bolchevique, com a formação posterior, a partir de 1920, 1921, década de 1920, da União Soviética, né, e você tem a crise de 1929, né, que vai fazer uma alteração completa na ordem econômica, política e social no mundo. E aí, até chegarmos à Segunda Guerra. A Segunda Guerra também, que você vai criar uma nova ordem, que é a chamada ordem bipolar, né, onde você tem dois polos no mundo. Bem, 1970, por que nós estamos falando de 1973? Porque em 1973, né, a gente vai ver também que o capitalismo começa uma nova forma de se estruturar. Porque é o momento onde a pujança começa a diminuir, né, novos padrões de desenvolvimento vão se estabelecendo, e aí você tem um paradigma. Que paradigma que é esse? É a primeira grande crise do petróleo. E a gente vai entender como é que essa primeira grande crise do petróleo vai impactar consideravelmente na construção de uma nova ordem. Uma nova ordem, né, que vai ser por vários momentos, até depois de 1989, com o fim do bloco soviético, né, você vai ter um novo paradigma, novos elementos para colocar diante do cenário político, econômico e social do mundo. Bom, dito isso, né, feito essas considerações ou pré-considerações, né, iniciais, quer dizer, está sendo até redundante, pré-iniciais, né? A gente vai... Como é que nós vamos trabalhar?
né? Como é que nós vamos trabalhar isso aqui? Bem, eu vou, como vocês, se já tiver a oportunidade de ter acessado o SIGAL, eu já tinha feito isso, né, anteriormente, né, eu posso, todas as aulas, os slides que eu vou trabalhar, as minhas aulas são postadas, né, talvez eu não tenha condições de apresentá-los aqui, mas vocês vão ver todas as aulas lá. Como eu falei, a bibliografia, o que é de domínio público, eu posso postar aqui, o que não é, eu não posso, porque online é mais complicado. Isso é uma série de preocupações na universidade hoje por conta disso. Mas eu indico o link, como vocês podem estar usando ele. E mesmo a biblioteca vai estar aberta, né, vocês podem vir, estar consultando os livros, né, acredito, pelo que eu entendi, agosto já vão estar normalizando o acesso a livros, né, para poder estar pegando isso aqui. Bem, tem e-books, uma série de material que vocês podem estar acessando. Bem, com relação a... Vou me perguntar, eu sei que alguns de vocês devem estar perguntando aí. Bom, professor, e a presença? Como é que você vai saber que eu assisti suas aulas? Bem, é aquilo, se a gente, a aula online, né, os encontros online, eu poderia registrar os e-mails, cada um está participando, mas então isso aí também, o aluno pode conectar lá, tá lá e dormir, passear, ir à praia e deixar o celular conectado, sem vídeo, sem câmera, não sei, e devido, como eu tenho alertado, devido à própria dificuldade dos alunos, alguns do interior, dificuldade de internet, a gente sabe que no Maranhão hoje 40% da população não tem acesso à internet, 30%, se eu não me engano, por uma pesquisa, acho que 30% dos alunos da UFMA também tem dificuldade, né? É o que se chama de inclusão ou exclusão digital. Então eu preferi dessa forma, posto as aulas, todas as aulas vão ser postadas, bem, como eu falei, vou estar marcando todo domingo, todo domingo eu vou estar postando no SIGA os dias daquela semana que eu vou estar disponível e indicando qual seria o instrumento que a gente vai trabalhar, seja Google Meet, a gente vai ver o mais fácil, né? Aí diante disso, eu vou precisar, né, que vocês me informem, né, o e-mail de vocês, para eu estar chamando vocês, ou as pessoas vão estar, mas a gente vai ver como é que eu vou operacionalizar isso aí. Bem, eu vou continuar fazendo da mesma forma, 3 avaliações, uma de reposição e uma final. As avaliações em casa, né, não tem como ser de outra forma, né, e vocês me enviam por e-mail, né, e a gente vai acertando as datas dessas avaliações. Então a gente vai, com certeza, a gente vai ter algumas dificuldades, alguns momentos de dificuldade, mas nós vamos ajustando ao longo do semestre, né? O importante é que vocês não tenham prejuízo, né? A minha preocupação é que vocês não tenham prejuízo com o conteúdo, né? E eu vou estar disponível por e-mail, por WhatsApp, via SIGA, né? A turma, eu sei que a turma é pequena, né? A turma tem o grupo de WhatsApp, faz um grupo específico para essa disciplina, me coloca no grupo, né? O meu telefone é 98 98 153 1629, tem a liberdade de me colocar no grupo, um grupo de discussão, pronto, que aí a gente não vai ter só o momento dos encontros online, esse grupo de discussão nós vamos ter 24 horas por dia para estar debatendo, discutindo, olhando material, nos encontrando, né? Basicamente isso aqui. Bem, dito isso, né, no SIGA vocês vão reparar que já está as datas, vocês vão ter que me entregar as avaliações, mas então a ideia é o seguinte, vou continuar a mesma lógica dos encontros presenciais. Acabou um bloco, eu dou um prazo para vocês me entregarem a avaliação. Então quando acabar um bloco, né, em torno de 3 aulas, né, cada bloco 3 aulas, 3 a 4 encontros, videoaulas, né, desculpe, 3 a 4 videoaulas, eu falo, pessoal, você me entregar o material dia tal, via pelo e-mail tal, dia tal, limite, pronto, corrijo, devolvo, a gente vai conversando, isso aí a gente vai se ajustando, fazendo os ajustes, né? Bem,
Dito essa coisa, como é que a gente vai trabalhar e as outras informações, mas vão estar no SIGA, né? Vamos começar propriamente falando, já entrando no conteúdo da nossa disciplina, né? O objetivo dessa que seria a primeira aula nossa. Né, o que seria a primeira aula nossa. Que nós vamos começar falando exatamente esse processo de transição, né, esse processo de transição do século XIX para o século XX, né, lembrando algo que já temos comentado, uma coisa que a gente precisa lembrar, né, que até acho que eu comentei com vocês, né, por quê? Porque, né, a gente está falando mudanças de paradigmas tecnológicos. Porque tem uma coisa que é importante, né? A gente já fez esse comentário, mas a gente tem que comentar de novo, uma coisa que é importante, lembrar, né, a diferença que foi fundamental entre a primeira e a segunda Revolução Industrial. Né? Primeira e segunda Revolução Industrial. Qual foi essa mudança fundamental entre a primeira e segunda Revolução Industrial? Foi que a primeira Revolução Industrial, né, a base dela é empírica. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer que a base dela é empírica? Porque todos as inovações, todos os processos de desenvolvimento de máquinas, né, foram feitos a partir da empiria, da experiência. Né? O operário tinha um martelo, ele quebrava a ponta do martelo, ele lixava, ele, para se adequar melhor ao processo dele, quer dizer, o olhar, a experiência, né, que a gente lembrando, né, aquela periodização que o Marx faz, que é uma periodização interessante, que ele vai chamar que é a transição do artesanato, manufatura e grande indústria. É uma periodização muito interessante que o Marx faz, que o Adam Smith, né, ele vai dizer o seguinte, vai dizer o seguinte, ó, você tem um período pré-divisão do trabalho e um período pós-divisão do trabalho, que para o Adam Smith, a grande inovação do desenvolvimento do capitalismo foi a coisa a aprofundamento da divisão do trabalho, o aprofundamento da especialização produtiva. Né, o Marx vai trabalhar com a ideia de artesanato, e o Marx desenvolve isso melhor, né, no artesanato você não tem praticamente especialização produtiva, na manufatura você se inicia um processo de especialização produtiva, e na chamada grande indústria, onde você está, é o processo onde a máquina vem extensão do corpo humano, né? Bem, mas isso aí não é a discussão que eu vou fazer agora, já fizeram essa discussão na marxista, IFDC, né, uma série de, a própria economia clássica, né, fazer isso aí. Bem, então, e a gente vai pegar, e o Hobsbawm vai chamar a atenção, né, na era das revoluções, que vocês leram, né, ele vai chamar as duas grandes revoluções, que é a Revolução Inglesa e a Revolução Francesa, né? A Revolução Inglesa, né, era mais completa, né? Por que era mais completa? Porque a Revolução Inglesa tem um aspecto político, econômico e social, né? A gente lembrar, desde a Revolução Gloriosa, né, você vem com o cercamento dos campos, com a reforma agrária que acontece na Inglaterra, né, a divisão do trabalho dentro do campo, na cidade, até chegar nas fábricas, né, Manchester, Liverpool, né, e você tem Inglaterra. E Inglaterra tinha as características, a proximidade de meios de produção, a facilidade do acesso a meios de produção, carvão, né? Você tem carvão na Inglaterra, você tem o acesso fácil a mercados. A Inglaterra, a gente lembra que é dominante no mercado mundial nesse período, né? E você tem uma extensa gama de força de trabalho disponível, né, por conta do cercamento histórico, cercamento histórico da Inglaterra. Bem,
E diante disso, a Inglaterra não era. Se você faz uma leitura mais cuidadosa de Hobsbawm também vai dizer o seguinte: a Inglaterra, ela não tinha, não era assim, vamos dizer, de avanço científico. A ciência estava se desenvolvendo aonde? No continente, na França, na Alemanha, né? E no continente de forma geral, né? Onde a ciência, o iluminismo ali, né? Vindo da Itália, começa na Itália, onde começa a questão, né? A física, a matemática, né? A filosofia, a ciência está se desenvolvendo no continente, apesar que você tem Newton na Inglaterra, mas a ciência mesmo é no continente. Então, a primeira, a base dela é empírica. A segunda revolução industrial, né, ela já se diferencia bastante, porque a base dela é ciência. Se a gente lembra, né, a segunda revolução industrial, ela vai ter como base, né, a siderurgia, a metalurgia, ferro e aço, a indústria química, o automóvel, né, que a gente vai conversar um pouco sobre a questão do automóvel, né, e aí a Europa, você já tem na Europa um processo de iniciar o consumo em massa, onde as pessoas já consomem turismo, por exemplo, né, o desenvolvimento do turismo enquanto atividade social e econômica, na Europa tem assim. Então, basicamente, você tem um processo de desenvolvimento da ciência. Bom, por isso que a segunda revolução industrial, ela vai se deslocar o centro dinâmico da economia, sai da Inglaterra e vai se concentrar principalmente aonde? Alemanha e Estados Unidos, né? Que nós vamos estudar individualmente cada processo desse de industrialização, né? Não vou tocar no processo de industrialização. Bem, e o que caracteriza também esse processo de inovação, né? Outro elemento que vem caracterizar esse processo de inovação é a forma como se dá dois movimentos. Primeiro, as estratégias de organização da empresa capitalista, e a segunda, o controle do trabalho. Bom, essas duas coisas, né, pensar, né, como é que seria a estratégia dessa nova empresa, porque aí você não é mais aquela fábrica simples, onde você tem o dono da fábrica, você tem o capataz e os operários, né? Agora o nível de qualificação desses trabalhadores é maior, né? Você tem aí um momento em que você tem que separar o que é chamado trabalho intelectual, que é o trabalho de supervisão, do trabalho manual, que é o trabalho de vamos dizer assim, de pegar a mão na massa mesmo, do operário mesmo, de trabalhar a mão na massa. Então você precisa de pensar novas formas de controle, estratégias de organização. Nesse sentido, dentro dessas estratégias de organização, você vai precisar, né, você tem também aí, né, o desenvolvimento chamado capital financeiro, né? O que é o capital financeiro? O capital financeiro é a junção entre o capital industrial e o capital bancário, lembrando que você tem aí a intensificação da chamada sociedade por ações, né? Onde os bancos começam a participar, onde as empresas começam a jogar parte do seu empreendimento no mercado, e os bancos começam a buscar dentro tem uma parte do controle já dessa fábrica. Então você já não tem mais o dono da fábrica, mas quem é o dono? É o banco? É o João? É o José? É o John? Michael? Sei lá, né? Então você tem aí o controle dessa fábrica, ou melhor, você precisa de desenvolver então estratégias de organização, de controle da produção. Primeira coisa é desenvolver estratégia de organização do controle da produção. Bem, a segunda coisa,
é que é um momento onde a Europa, principalmente, vamos trabalhar um pouco a cabeça da Europa, politicamente a Europa, apesar de estar em pré-guerra mundial, vamos dizer assim, Revolução Russa, mas a Europa já está se organizando politicamente, você não tem mais a ideia. 1848 a gente vai ver que é o fim das grandes revoluções sociais na Europa. Sabe que você tem a Revolução Bolchevique, mas ela acontece num país periférico que é a Rússia, né? Que não vai interferir muito no conjunto, na dinâmica sociopolítica europeia. Né? Você tem uma classe média que já consome roupas, uma classe média, como eu falei anteriormente, as pessoas já vão para os balneários passear, né? Você tem passeios, você tem a ferrovia, você tem os barcos, já tem os passeios para a América, né? Final do século XIX, no século XX, vocês vão conhecer a América, não só imigrar para a América, né? Então você tem uma nova forma de consumidor, você tem uma nova forma de trabalhador que está aparecendo aí, não basta mais, né? A escravidão ela já está sumindo no mundo, né? Mesmo porque a escravidão era um momento necessário para o capitalismo. Por quê? Né? Por quê? Porque o capitalismo precisa de um excedente de força de trabalho e você não tem no mundo, por isso a escravidão. Quando ele cria esse excedente de força de trabalho assalariado, que é fundamental para o capitalismo, isso é o trabalho assalariado, né? O trabalho assalariado é a base do capitalismo, né? Então a escravidão vai sumindo do mapa também. Bem, então você precisa desenvolver estratégias de organização da empresa capitalista. Primeira coisa, estratégia de organização da empresa capitalista. Bem, segunda coisa, controle do trabalho. O que significa controle do trabalho? Eu preciso controlar o tempo, eu preciso, não só o tempo de entrada e de saída do trabalho do operário na fábrica, mas eu preciso controlar o tempo de produção, a relação entre produção, entre o que se produz e quantidade produzida, né? Ou seja, a produtividade do negócio. Ou seja, eu preciso fazer, é necessário então, já que eu tenho uma nova forma de organização social, é necessário então que as pessoas precisam produzir mais em menos tempo. Em resumo, aumentar a produtividade. Nesse sentido, então começa a separar também aquela coisa, vai separar trabalho intelectual de trabalho manual, né? Que o Engels vai dizer o seguinte: você chega ao extremo da separação entre trabalho manual e intelectual. O trabalho intelectual, que eu falei, é a supervisão. O trabalho manual é o fazer direto, vamos dizer assim. Bem, então eu tenho isso, então eu preciso controlar esse trabalho. Controlar de que forma? Não é na chibata, não é mais na chibata que se controla, não é batendo, não é fazendo o cara trabalhar exaustivamente, mas eu preciso pensar novas formas de gerir. Então o controle do trabalho tem a ver com gestão do trabalho, né? Então tem esses dois elementos, tem a questão da construir estratégias de organização, que não pode ser a mesma de um século antes, e construir formas de supervisionar e formas de controlar o trabalho. Bom, isso aqui, já havia pensado, Adam Smith, Ricardo, alguns autores, né, dentre eles, mas isso aí, né, no século XIX, quem veio desenvolver isso foi um cara chamado Frederick Winslow Taylor, né, que ele desenvolveu a ideia de gerência científica, né, ou administração científica. Pronto. Que vai, essa gerência científica que o Taylor está propondo, essa ideia, né, esse conceito que o Taylor está propondo, né, é a ideia de, ao mesmo tempo, pensar como vou desenvolver estratégias de organização e ao mesmo que, para eu concorrer no mercado, porque aqui agora não existe mais o livre mercado, né?
a chamada concorrência perfeita, apesar que você também tem os marginalistas no final do século XIX pensando na concorrência perfeita, o Keynes depois vai contestar e vai derrubar a tese dos neoclássicos, né? Você tem agora a concorrência oligopolística, lembrando também que nesse momento nós temos a formação dos grandes cartéis, os grandes truches, então eles estão correndo entre si. Não é à toa que o Hobsbawm vai falar que a Primeira Guerra vai ser resultado dessa concorrência, os estados defendendo as suas empresas, que vai fazer a guerra. A Segunda Guerra vai ser a continuidade dessa brincadeira, vamos dizer assim. Bem, então, o Taylor, ele vai juntar essas duas coisas. Então, como nós vamos organizar estrategicamente para sobreviver no mercado, ou melhor, como a empresa capitalista vai se organizar estrategicamente para sobreviver no mercado, e como essa empresa capitalista ela vai gerenciar e controlar essa sua força de trabalho, controlar o trabalho no sentido de garantir aumento de produtividade, mas com outros instrumentos, que não instrumentos mais violentos, que não cabem mais na sociedade, né? Vamos dizer assim, quer dizer, a violência existe, mas na fábrica você precisa criar outros elementos. A violência existe quanto que o Estado é o monopólio da violência, né, que vai mudar agora, mas esse é outro debate, não vamos fazer, podemos fazer depois. Mas o Estado vai fazer a guerra. Bom, e a violência é necessária para o desenvolvimento do capitalismo, inclusive, mas não essa coisa dentro da fábrica. Então eu preciso gerir essas coisas. Bem, o Taylor, né, vai escrever o seu livro, como organizar isso aí, né? Ele vai, basicamente, o que ele vai dizer? Ele vai dizer que vai ser um empenho no sentido de aplicar métodos científicos aos problemas complexos e crescentes na empresa capitalista em rápida expansão. Olha o que eu falei anteriormente, no começo. Segunda Revolução Industrial tem a ver com o quê? Com desenvolvimento da ciência. A base é a ciência, não tem mais empiria aqui. Isso é para amador agora. O amador está fora do mercado. Isso é para empiria, né? E o Taylor, ele vai trabalhando a ideia de que essa gerência, né, vai trabalhando, criando regras e maneiras de executar o trabalho, né? Ou seja, a partir disso, né, então eu tenho estratégia de organização que casa com o controle do trabalho. O que o Taylor está propondo, né? Ele está propondo o seguinte, criar padrões que garantam a relação ótima entre tempo e movimento. Eu estou aqui, eu preciso, no menor tempo possível, fazer com que essa caneta exista, tá? Para que essa caneta existir, eu preciso, eu vou aqui, eu vou desmontar essa caneta, ela está aqui, né? Divisão do trabalho, Adam Smith. Para que essa caneta exista, eu tenho que montar ela, eu não posso tremer aqui, no menor tempo possível, tempo e movimento de montagem. Isso é que o Taylor está preocupado. Então, bom, se ele está trabalhando com padrões científicos, né, se ele está tendo como base a ciência, né, ele também está observando, apesar que aqui tem empiria, lógico, né? A ciência não existe sem a empiria. O que a gente tem que também lembrar, né, que não é que a empiria deixou de existir, só que a ciência, a observação. O que é ciência? Ciência é quando eu tenho um padrão, é quando eu acompanho o padrão de comportamento. Eu não vou fazendo do